Graças a Deus pela oportunidade. Deus tem nos permitido passar por grandes desafios e eu quero falar nessa noite, para esse ano de 2025, um tema muito importante na nossa vida. Vencendo. Tá? O nosso livro de análise vai ser o livro de Josué, mas capítulo 6 vai ser a base do nosso texto. Não vamos ler para não tomar tempo, mas vamos meditar na palavra do Senhor, então, a respeito desse tema. Vamos orar. Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade que nos dá, mais uma vez, de comunhão com os irmãos, pelo louvor, pela participação de cada um que pode chegar, aqueles que nos acompanham pela internet. Abençoe que nessa noite, ó Deus, Teu Santo Espírito nos dê entendimento para que possamos transmitir a Tua palavra. Ajuda-nos a ter lembrança daquilo que estudamos e que também possamos dedicar nossa vida cada vez mais nesse ano para fazer a Tua vontade e não a nossa. Graças te damos pela comunhão, pela vida, saúde e salvação. Em nome de Cristo que eu oro. Então, o livro de Josué, o tema Vencendo. O livro de Josué narra a história dos israelitas após a saída do Egito, onde Josué, como o sucessor de Moisés, ele lidera o povo por 20 anos até que o povo tomasse posse da terra que Deus havia prometido. Então, a finalidade que Deus colocou para ele era de, junto com o povo, tomar posse daquilo que Deus já havia dado, ou seja, conquistar, né? Fazer a nossa parte. Deus já estava à frente de tudo, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Deus havia prometido lá em Gênesis 12 a Abraão que seria uma grande nação, e aqui está a nação, então, próxima de tomar posse da terra prometida. As 12 tribos iriam ser distribuídas por lotes ali naquele local. E em Josué 1:8, o Senhor fala assim a Josué: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nele, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirá. Então o Senhor exorta para que Josué confiasse no Senhor, que dependesse da palavra do Senhor naquela responsabilidade que ele encontraria ali com o povo. E o Senhor também fala no capítulo 1, versículo 6, 7 e 9, sê forte. Então, o Senhor sempre está ao nosso lado, nos encorajando para as tarefas, para as atividades que Ele nos dá para fazermos para a sua glória. E a palavra de Deus é fundamental, a presença dEle, porque quando nós temos a palavra de Deus, nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida nessa caminhada que nós fazemos por esse mundo. Então a lembrança de Deus é para nós não nos esquecermos da sua palavra. Por quê? Porque quando nós nos esquecemos, e isso eu já tenho experiência várias vezes na minha vida da palavra de Deus, quando esquecemos, nós sofremos terríveis consequências sobre a nossa vida e sobre aquelas pessoas às quais nós temos responsabilidade de conduzir, de ser um exemplo nos caminhos do Senhor. Então guardemos a palavra de Deus, não só guardar, mas praticar. Quando? Dia a dia. Então é um desafio para nós, irmãos, nesse ano que se inicia, de 2025, nós olharmos a fé desse homem Josué, as qualidades desse homem, principalmente como líder, nós devemos olhar o que esse homem fez e nós vamos ver. Nós começamos a evidenciar a fidelidade, a fé desse homem, a confiança em Deus, da palavra de Deus não se apartar da boca dele, da confiança dele no Senhor, desde lá, Números 13, quando ele manda, Deus manda, Moisés manda os 12 espias para espiar a terra que Deus havia prometido. E na volta, eles viram que a terra era maravilhosa, uma terra que mana leite e mel, mas 10 daqueles 12 voltaram difamando a terra prometida. E Josué, junto com Caleb, eles confiaram na palavra de Deus. Então, o desafio, a fé que nós devemos ter na palavra do Senhor. Se o Senhor nos mandou fazer, nós devemos confiar nele, ao ponto de fechar os olhos e depender dele, nos conduzir nos caminhos desse ano de 2025, para que nós possamos trazer glória ao Senhor. Então, aqueles 10, eles sofreram a consequência do seu pecado, junto com toda aquela nação, porque eles levaram com que a nação viesse a difamar também a terra que eles nem conheciam. Eles conheceram e era boa, e eles reportaram de forma errada. Então, por mais que esse ano de 2025 seja cercado de situações que nós não entendamos ou possam fugir
do nosso controle, nós devemos confiar que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Caleb e Josué, então, confiaram. Os únicos que exortaram o povo, Deus tem poder, Ele já nos deu, nós só precisamos confiar e tomar a promessa de Deus. Números 14, de 6 a 10. E aqui no capítulo 6, nós vemos, então, a narrativa da vitória do povo, liderado por Josué, na conquista de Jericó. Não lemos os versículos, mas os irmãos têm conhecimento. Então, se nós quisermos conquistar algo nesse ano de 2025, irmãos, nós precisamos ter alvos na nossa vida. E os alvos dependem da orientação da palavra de Deus. É claro que nós oramos, pedimos orientação a Deus para algumas decisões que precisamos fazer nesse ano, mas que as nossas petições, que os nossos desejos possam ser conforme a vontade de Deus, que não se aparte a palavra de Deus, porque quando nós pensamos na palavra de Deus para os nossos planos, nós vamos incluir a presença de Deus nessa caminhada. E quando nós pensamos como pensaram esses 10 espias, nós vamos difamar tudo aquilo que Deus pode nos abençoar. Por quê? Porque nós vamos viver do nosso jeito e não de acordo com Deus manda. Então esse ano é de pouco a pouco que nós vamos vencer as dificuldades. Não pense que vai ter um problema lá adiante, daqui 3, 4 meses. Não, pense agora, pense amanhã, pense no pouco a pouco, dependa de Deus. Então lutas e vitórias são conquistas feitas através de batalhas. Sentado nós não vamos conquistar nada. Deus não vai jogar do céu para nós. Ele pode abençoar, pode, mas não é assim que Deus trata com o seu povo. Nós devemos fazer a nossa parte, e a nossa parte é confiar no Senhor. E essa igreja, ela depende de cada um de nós, com a nossa fé, com a nossa perseverança em fazer a vontade de Deus. Essa igreja existe há 36 anos porque pessoas passaram por aqui e estão aqui lutando, batalhando, conquistando dia a dia para que as portas do inferno não prevaleçam sobre essa igreja. E isso é uma luta diária, irmãos. Então Josué é um tipo vitorioso, assim como Jesus Cristo. Oséias é o nome original, Moisés trocou lá em Números 13 e 16. Josué é Jesus. Então ele é uma figura de Jesus Cristo no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele é vitorioso. Então a vitória sobre Jericó, capítulos 6 e 8, ocupando o Vale do Jordão, capítulos 9 e 10, conquistando a Judéia, capítulos 9 e 10 também ocupando a Galileia. Então, por quê? Porque o objetivo de Deus era dar vitória ao seu povo, e ele permitiu que isso acontecesse. Nós vamos ter vitória nesse ano, irmãos, se nós estivermos dentro da vontade de Deus. Agora, condições e segredos da vitória, conforme o livro de Josué, nós vamos analisar 5 pontos rapidamente. Primeiro, nós devemos, para ter a vitória, temos que reconhecer o capitão do exército. Josué capítulo 5, Josué 5, 13 a 15. Reconheceu o capitão do exército. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué e disse a ele, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse-lhe ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e o adorou e disse, que diz o meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça o sapato dos teus pés, porque o lugar que estás é santo. E Josué fez assim. Então o capitão do exército, aqui versículo 15, é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o próprio Deus encarnado, se apresentando a Josué, Deus mostrando, e ele se prostrou. Lembra que quando João lá, recebendo, lá no livro de Apocalipse, as revelações, ele se prostrou diante daquele anjo e ele disse, não me adora, eu sou conservo teu. Aqui era o próprio Deus. Então Deus aceitou a adoração e ele perguntou, Senhor, o que quer que eu faça? Ou seja, me orienta, Senhor. Porque ele sabia que Deus estava presente ali. E assim para nós, irmãos, nós devemos entender a presença de Deus diária no nosso dia a dia, em tudo que fazemos, por mais simples que seja. O capitão do exército está conosco todos os dias, nos protegendo, nos guardando. Que diz meu Senhor ao seu servo? Pergunte quando tem dúvida, pergunte orientação para o Senhor.
para que tu possa fazer a vontade do Senhor e não a tua. Ele indagou de forma que poderia se colocar à disposição para melhor servir a Deus, porque ele não queria fazer a vontade dele, mas a vontade de Deus. Então, quando nós buscamos a palavra de Deus, esse é o objetivo. Pela fé, guardarmos os propósitos de Deus sempre para as nossas vidas. Deve ser, então, assim, irmãos, para cada um de nós nesse ano de 2025. O próprio Senhor. Lembra lá quando, no livro de Êxodo também, capítulo 3, versos de 1 a 6, quando Moisés vê ele apacentava o rebanho de Jetro e ele vê aquela sarça ardendo, o fogo, né? E a sarça não se consumia, e ele se aproxima, né? E apareceu o anjo do Senhor na chama da sarça, e ele viu que era o anjo do Senhor, e ele diz assim: virarei agora, versículo 3, e verei que grande visão é esta, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para ele, bradou Deus a ele em meio à sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o teu Deus, o Deus de teu pai Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés encobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então nós devemos ter a presença de Deus, irmãos, mas nós devemos nos agradar da presença de Deus e reverenciar. Nós não podemos tratar Deus de qualquer local. Por quê? Porque Deus quer que na nossa caminhada por esse mundo nós possamos viver de forma santa. Esse mundo ele é contaminado pelo pecado, mas nós, como salvos em Cristo Jesus, devemos viver de forma santa. E para isso o capitão do exército, ele deve ser o nosso Senhor dia a dia nas nossas decisões e na nossa caminhada. Então, o lugar que nós vivemos é porque Deus nos coloca para sermos um exemplo, irmãos, conquistarmos dia a dia os propósitos de servir ao Senhor. Reconheça que tu é incapaz, pela tua força, pelo teu entendimento, pela tua inteligência, de obter vitória sobre qualquer circunstância. Dependa de Deus. Reconheça o poder, a graça, a misericórdia de Deus. É o que essa igreja reconheceu nesses 35 anos, nas provações, nas dificuldades, nas suas ansiedades. Josué 10:14. E não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Aqui o Senhor faz com que o sol pare e retroceda 10 graus no relógio de Acás. O poder de Deus, a presença de Deus sobre as circunstâncias adversas, sobre a guerra lá contra aqueles reis. Quem era o homem que estava ali? Josué. Por quê? Porque ele vivia de forma santa, irmãos. Quando nós vivemos de forma santa, Deus faz o impossível através das nossas vidas. Ele é a peleja. Jericó era uma cidade fortificada no mundo antigo. Ela era impenetrável, era triangular, da forma de se proteger para que de qualquer lado ninguém pudesse se infiltrar. Tinha muros altos, um fosso de lama, e a cidade era construída em cima do muro. Então, da base até lá em cima dos muros, chegava a mais de 100 metros. Como entrar naquela cidade? Precisa confiar no capitão do exército, no Senhor Jesus Cristo. Deus ouve, Deus respondeu, e eles conquistaram, porque estavam fazendo a vontade de Deus. Lucas 1,37, para Deus nada é impossível. Gênesis 18,14, há acaso alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Não. Quando nós temos a fé de Josué, quando nós confiamos, nós vamos fazer a vontade de Deus. Então, em meio às provas, tu tem vencido? Tem pensado em vencer com a presença do Senhor, o capitão do exército, nesse ano de 2025? Que Deus possa nos desafiar, irmãos, para que nos conduzamos dentro da vontade de Deus. Em segundo lugar, temos que reconhecer que nada que façamos poderá tornar a vitória completa. Nada que nós possamos fazer vai melhorar a vitória, se nós não estivermos, como falamos na palavra de Deus, capítulo 6 de Josué, mais uma vez Jericó cercada, construída, parecia impossível, mas o povo estava ali diante daquela muralha. Versículo 20 do capítulo 6, versículo 20.
Gritou, pois, o povo, tocando o sacerdote as buzinas. Sucedeu que, ouvindo o povo o zunido da buzina, gritou o povo com um grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, tomando a cidade. Versículo nos mostra que a cidade foi invadida simplesmente porque o povo gritou e o muro caiu. Aquilo que parecia impossível, por mais que eles tentassem fazer alguma coisa, foi Deus que fez, porque eles obedeceram à palavra de Deus, eles tiveram fé. Deus havia dito, durante 6 dias, nada vai ser dito, mas no 7º dia vão gritar. Versículos de 2 a 7. Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão a buzina. E será que, tocando prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo a voz do seu zunido, todo o povo gritará com um grande brado, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá por ele, cada um em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse, levai a arca da aliança. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Então, não foi usada uma arma de artilharia, não foi usado nada para derrubar aquele muro, para romper transpor aquela muralha. 6 dias, versículo 10, calados, mas no 7º dia, ao sinal do Senhor, ao sinal do toque da trombeta, como nós cantamos, né? O toque da trombeta, o Senhor vai voltar. Nesse caso, o toque da trombeta foi para julgar aquele povo de Jericó. As muralhas caíram e o povo invadiu e o povo tomou posse daquilo que Deus havia prometido, porque nada que eles poderiam fazer seria suficiente a não ser cumprir a palavra de Deus. Então Deus nos dá a orientação completa de como nós devemos fazer a vontade do Senhor. Os grupos se revezavam rodeando a cidade, cumprindo a vontade de Deus, e ganharam a batalha. Capítulo 8, versículos 1 e 2. Então disse o Senhor a Josué, não temas e não te espantes, toma contigo toda a gente de guerra e levanta sobre Ai. Olha que tenho dado na tua mão o rei de Ai e o seu povo, e a sua cidade e a sua terra. Josué 10, 8 e 9. Josué 10, 8 e 9. E o Senhor disse a Josué, não temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles se perderá. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gigal. Josué 11, 6. E o Senhor os deu nas mãos de Israel, e eles o feriram e os perseguiram até o grande Sidom, até Mesrefote Maim, e até o vale de Misra, no oriente. Feriram até não lhes deixarem nenhum vivo. Vitória completa quando nós obedecemos e quando nós confiamos na palavra do Senhor. Então, se nós quisermos fazer a nossa vontade, irmãos, nós não vamos ter vitória. E não vamos melhorar nada daquilo que Deus pode fazer quando Ele está no comando através da sua palavra. Nós mantemos essa igreja, nós devemos manter, independente das circunstâncias adversas, unidos, fazendo o propósito de servir a Deus. Tiago 1,12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem preparado aos que amam. Deus não nos promete facilidades na luta, mas a sua presença Ele promete. E quando nós confiamos na presença dEle, nenhuma circunstância adversa vai nos vencer. É claro, irmãos, nós devemos buscar a vontade de Deus. Não queira fazer a tua vontade e ter vitória, se ela está contra a vontade de Deus. Muitas vezes nós pensamos assim. Nós achamos que devemos moldar a Deus na nossa vontade e queremos ganhar a guerra. Não vai ser assim. Devemos ter consciência que a vontade de Deus vai prevalecer. Então, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quer e deseja que nós sejamos obedientes, dependentes dEle,
Não fique independente do Senhor na tua luta, porque o teu sentimento vão te levar para caminhos que vão ser contrários à vontade de Deus. 1 Pedro 5,29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Faça a vontade de Deus. A vitória só é possível quando reconhecemos que temos o capitão do exército, Jesus Cristo. Também, em segundo lugar, quando reconhecemos que nada que façamos poderá tornar a vitória mais completa. O sobrenatural, o impossível, é para o Senhor fazer. Nós devemos nos colocar à disposição. Em terceiro lugar, venceremos os inimigos se fizermos de acordo com o que está instruído na palavra do Senhor. Capítulo 6, versículo 10, mais uma vez. Porém, Josué tinha dado ordem dizendo, não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu diga, gritai, aí gritareis. Ele está falando aqui em nome de quem? Do Senhor. Então as palavras que ele está transmitindo para o povo é em nome do Senhor. Quem chega aqui para pregar a palavra de Deus, o pastor, a professora da escola dominical, qualquer que dá testemunho, ele deve usar a palavra de Deus, porque ela é que tem poder em transformar a vida das pessoas, né? Seja para o povo que havia sido contaminado por aqueles espias anteriormente e 40 anos sofreram no deserto, que nós já vamos falar de novo, mas essa nova geração entendeu o propósito de Deus e ouviu a palavra de Deus e cumpriu a palavra de Deus, por isso que eles tomaram posse junto com Josué e Caleb. Moisés já não estava mais, e nenhum daquelas geração de 20 anos para cima. Por quê? Porque murmuraram, foram rebeldes contra o Senhor. Mas nós devemos confiar na palavra do Senhor. Não falarei 6 dias, mudos, imagina. Não falarei 6 dias, mas vão vencer o inimigo. Versículo 9 do capítulo 6. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas e a retaguarda seguia após a arca. Andando e tocando as buzinas iam os sacerdotes. Então veja, irmãos, a arca era símbolo da presença de Deus. Então, os sacerdotes eram separados para carregar a arca do Senhor. Então, santificados para fazer a vontade de Deus. E eles tocavam as buzinas. Por que eles tocavam as buzinas? Nós não sabemos, a palavra de Deus não diz, mas podemos deduzir, talvez para amedrontar o povo, talvez para não deixar o povo se preparar, preocupado para uma guerra, e talvez o povo, na sua prepotência, também achasse que eles jamais vão chegar aqui mesmo tocando buzina. Então, esse alarde que eles estão fazendo não vai nos atingir. Mas eles estavam fazendo aquilo que Moisés ordenou, porque Moisés havia dito que Deus disse que era para fazer dessa forma. Era o grito, a fé no grito, que era a palavra de Deus, seria a vitória. Êxodo 12, 37, como eu referi, quantos partiram do Êxodo? 600 mil homens de pé. A palavra de Deus fala lá, sem contar meninos, afora as mulheres, crianças, 600 mil. Muitos dizem que é mentira, não pode, porque se tu somar mais mulheres e crianças, isso chega perto aí de 3 milhões de pessoas, se não passar de 3 milhões. Muitos dizem que era impossível isso, mas a palavra de Deus, nós confiamos nisso. E lembra, por causa da rebeldia daqueles 10, esses de 20 anos para cima, dos 600 mil, eles morreram. E Deus é fiel, irmãos. Recenseamento lá de Números 26, Deus levantou mais 601.350, que foi o total, com aqueles que de 20 anos para baixo que permaneceram, mais aqueles que nasceram no tempo do deserto, que aprenderam a palavra de Deus e puderam confiar para chegar o mesmo número que saiu praticamente do Egito, chegando aqui para conquistar a terra. Então Deus é fiel, irmãos. As circunstâncias, o deserto, todas as dificuldades que eles passaram, eles sofreram porque foram rebeldes à palavra de Deus. Eles poderiam ser aqueles 600 mil e mais, tantos quantos Deus acrescentou, porque Deus ia preservar, Deus não ia permitir. A palavra de Deus diz que nem o sapato dos pés se estragou, e as crianças cresciam e o sapato crescia junto. É um impossível de Deus. As pessoas não creem, isso é fé, que a palavra de Deus é perfeita. Como que eles iam costurar, como que eles iam fazer no deserto? Não tinha. Mas Deus foi fiel, irmãos. E quando nós confiamos nesse Deus maravilhoso, somos fiéis a Ele,
Ele nos abençoa ricamente. Então, 601 mil, fora mulheres, fora crianças, lá fala em Números 26, narrando isso, chegaram e tomaram posse da terra prometida, porque Deus é um Deus maravilhoso. Jeremias 6,19, ouve tu, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Então todos aqueles que morreram, morreram porque rejeitaram o Senhor. E nós muitas vezes, dia a dia, rejeitamos o Senhor, porque não buscamos a palavra do Senhor, não buscamos a orientação para as nossas decisões, e esse ano de 2025 vai ser luta, dia a dia, e nós precisamos ter a presença do Senhor para nos orientar, para o nosso caminhar ser um caminhar que realmente faça a vontade de Deus. A exortação de arrependimento, ela precisa ser diária, irmãos. Por mais espiritual que eu possa achar que sou, eu vou cair, e eu preciso depender do Senhor. E eu preciso da orientação. Então, a palavra de Deus ela é poderosa para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, conforme fala lá em Timóteo, Paulo fala. E ela deve ser presente na nossa caminhada, na nossa vida, para que nós não venhamos sofrer. Tu estás preparado com a palavra de Deus para enfrentar esse ano de 2025? Ou vai de guarda baixa, lutar contra todas as dificuldades, contra o inimigo, contra a tua carne, contra esse mundo que a cada dia corrupto, tenta nos corromper também a nossa mente, o nosso entendimento. Ouve tu, Israel, ouve a palavra do Senhor, ouve, igreja, arrepende-te naquilo que precisa ser feito de arrependimento, seja fiel, viva nessa terra impura de forma santa, fazendo a vontade de Deus. Então a vitória é possível quando reconhecemos que temos o capitão do exército, o Senhor Jesus Cristo. Quando reconhecemos que nada que façamos pode tornar a nossa vitória melhor, completa, o sobrenatural do Senhor. E se fizermos de acordo com a palavra de Deus, ou seja, instruídos pela palavra do Senhor, seremos vitoriosos. Em quarto lugar, devemos santificar nossas habilidades e talentos. Josué 3. Veja que antes das pelejas, aqui no capítulo 13, a travessia do Jordão, antes de atravessar, versículo 5 do capítulo 3, disse Josué, também o povo, santificai-vos. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O que o Senhor ia fazer? Abrir o Jordão como Moisés abriu o Mar Vermelho. O povo passou a seco. Mas santificai-vos. Então a vitória tem que ter santificação. Precisa a santificação. Ele fala lá também no capítulo 7, versículo 13. Depois do pecado de Acã, que ele tomou aquilo, o anátema que não era para ter tomado, porque Deus orientou, invada a terra e não pegue nada para ti. E Acã pegou a prata, o ouro, né, e escondeu na sua tenda e trouxe maldição sobre o povo. E aí o Senhor fala lá no capítulo 7, versículo 13, depois de ver, levanta-te, santifica o povo. Quer dizer, não fica aí reclamando porque Ai derrotou vocês. Santifica o povo. Por quê? Porque tem pecado. Amanhã eu vou te dar vitória. É assim, irmãos. A santidade, nós precisamos consagrar dia a dia ao Senhor. Obediência à palavra do Senhor. Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, no final da carreira dele, ele mais uma vez exorta o povo. Temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e do Egito. E servi ao Senhor. Porém, se parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje quem servais. Se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do rio, os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, sempre santificando. Josué tinha isso em mente, porque ele era um homem de fé, irmãos. E quando nós temos fé, nós vamos buscar a santificação, confiar no Senhor. Ele reunia sempre as pessoas para preparar o povo para as suas conquistas. E é assim, irmãos, nós devemos, em cada desafio, buscar esse pacto que fizemos com o sangue de Cristo, porque Cristo não nos obrigou a aceitar Ele como Salvador, mas no momento que nós professamos a Ele como Salvador, nós temos um compromisso com o sangue de Cristo. Nós não podemos profanar. Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem qual
ninguém verá Deus. Então, Deus às vezes nos corrige em paz e justiça, e nós devemos renovar as forças para poder seguir, suportar a carreira da fé. E a santificação, irmãos, ela vem através da fé, onde ela é provada dia a dia, porque a dificuldade vem, eu enfrento, e eu me torno cada vez mais semelhante a Jesus Cristo, porque ele viveu nesse mundo sem pecado. Então, aquele que tem Jesus Cristo como Salvador e não vive de forma santificada nesse mundo, tem que repensar a sua vida, porque sem a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, nós não vamos poder ter a santificação. Porque Deus não vai estar presente se eu não tenho uma vida santa. Deus não vai estar presente na minha vida dia a dia. E eu não vou poder ter comunhão com Deus se eu não tiver essa vida santa, se não tiver a fé que Ele tem poder. Então uma coisa puxa a outra. Então o crente, ele precisa ter esse entendimento da santificação. O conhecimento espiritual que adquirimos, ele é importante dia a dia, mas se ele não é colocado em prática, nós não vamos nos tornar santos. Só a palavra de Deus nos santifica. Santificai-vos através da palavra do Senhor. Ao que muito foi dado, muito será cobrado. Lucas 12, 48. Então Deus nos dá talentos para usarmos aqui nessa igreja, para usarmos no reino do Senhor nesse tempo. Isso será cobrado um dia de nós. Mas nossa vida santificada é que vai poder refletir a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. 2 Coríntios 1:2. Graça a vós e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Tiago 1:12. Bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, para receber a coroa da vida só através da vida santa, Ele nos promete bênçãos, não só aqui nesse mundo, mas bênçãos eternas. O que tu vai apresentar quando chegar diante do Senhor? Tem coroas que Ele vai te entregar para que tu possa colocar aos pés do Senhor como gratidão? O que tu tem feito para angariar essas coroas? Não devemos viver para isso, mas a palavra de Deus nos mostra que aquele que é fiel, ele recebe uma coroa por sua fidelidade. E a santidade faz presente, irmãos, para que nós possamos fazer a obra do Senhor, para que nós possamos fazer a diferença. Mateus 16, 26, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, muitas igrejas estão preocupadas em pregar um evangelho que não é o evangelho que essa igreja há 35 anos prega. Ela não é melhor que ninguém, essa igreja. Os membros não são melhor que ninguém. Mas eu creio que aqueles que estão aqui têm esse propósito de uma vida santificada. E isso deve fazer diferença, isso deve impactar a vida dessa igreja diante das outras pessoas. O que aconteceu com Acã? Acã cobiçou as coisas do mundo, as coisas condenadas. Ele não quis viver de forma santa. Uma terra que Deus estava dando, lembra? A terra que tu está pisando, Moisés, é santa. E ele foi lá e pegou as coisas contaminadas. E ele sofreu por isso. Ele sofreu em razão do seu pecado. Josué 7:21. Josué 7:21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro e o peso de 50 ciclos, cobicei-as e o tomei. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, a prata por debaixo dela. Contaminou ele, contaminou a sua família, contaminou o povo que perdeu por uns poucos, já haviam conquistado Jericó e perdeu por uns poucos em Ai, e perdeu a sua vida com toda a família. E tomaram, pois, aquelas coisas, versículo 23, do meio da tenda e trouxeram a Josué e os filhos de Israel e puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata capa, a cunha de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram ao vale de Acor. E disse Josué, porque nos perturbaste, o Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo, depois de apedrejá-los. Então, quando fazemos parte de uma comunidade, como era esse povo de Israel, nós fazemos parte da Igreja Batista Fundamental no bairro Tristeza, porque cremos no mesmo Salvador, porque aceitamos nos unir a pessoas de mesma fé. Ninguém nos obrigou a isso.
Então nós devemos procurar viver de forma santa. Não nos contaminarmos, porque o meu pecado escondido lá como diacã, ele vai prejudicar toda a comunidade. Deus vai reter suas bênçãos sobre o povo. Perderam para Ai, perderam a batalha. Então, se nós queremos lutar, irmão, sermos vitoriosos, depende de cada um de nós, juntos, fazer a nossa parte. Cada um individualmente, mas juntos fazer a parte, que é viver de forma santa, para que Deus possa receber glória com a nossa vida. E que o Evangelho possa ser propagado e que pessoas possam reconhecer a Jesus Cristo como Salvador. Então, a vitória acontece quando Deus está nos planos e quando Deus estabelece os planos. Quando o homem faz os planos, Ai, é derrotado. Por quê? Porque dependeu do homem, não viveu de forma santa. Então, a fidelidade de Josué, desde lá, daquele momento em que ele foi com aqueles espias e trouxe boas notícias da terra, dando glória a Deus com tudo aquilo que Deus poderia e fez pelo povo, e faria, né? Confiando nas promessas, assegurando que Deus é fiel, e se ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó, vai cumprir aqui, porque ele vem cumprindo ao longo dos tempos, e os israelitas sabiam dessas histórias, isso era contado de boca em boca e registrado, então eles sabiam, ele foi fiel, ele confiou na promessa de Deus, na aliança com o povo, e ele teve vitória. Então Jericó foi a batalha do Senhor, Ai foi a derrota do homem. Porém Deus, ele é misericordioso, ele redimiu toda aquela situação da derrota para Ai, mas antes ele trouxe esse ensinamento aqui que nós vimos. Ele julgou com a morte desse homem e sua família. Que nós não venhamos experimentar, irmãos. Deus pode fazer isso com as nossas vidas, se nós insistirmos no nosso pecado. Não é ameaça, não é amedrontamento, é reflexão na palavra de Deus. Quando nós estudamos e meditamos na palavra de Deus, nós temos que ver o que Deus quer nos mostrar. E nós, como salvos em Cristo, tendo o Espírito de Deus, temos que ter o entendimento para ver aquilo que é útil para a minha vida. Então eu não posso ser um mal para o irmão, para a irmã, porque eu vivo em pecado e não quero abandonar meu pecado, não confesso o meu pecado e quero viver na comunhão com os irmãos. Não dá. Santidade e trevas não existe comunhão. Então nós devemos refletir nesse sentido. Nos empenharmos na obra do Senhor como participantes desse corpo, fazendo a vontade de Deus através da sua palavra. Nossa igreja sofre com poucas pessoas, olhando para outras igrejas que passam. Hoje de manhã, na volta, eu estava voltando, uma igreja batista dessas renovada aí, saindo gente para tudo que é lado. Gente para tudo que é lado, jovem, idosos, homens, mulheres. E a gente sabe que não tem o fundamento, mas isso tem um preço, irmãos, e o preço é a santidade. Se nós desejarmos fazer a vontade de Deus, nós vamos ter que ser um grupo reduzido. Quando pregada a palavra, outros queiram, como nós, servirmos de forma santa, porque vem na nossa vida a santidade, né? Nós não deixamos de pecar. Mas quando pecamos, reconhecemos o pecado, confessamos, abandonamos e restabelecemos a comunhão. Isso é vida cristã. Afora disso, não há outra forma de viver agradando a Deus. O homem é assim, nós vamos continuar com essa carne pecaminosa, com esse mundo conspirando contra nós, contra tudo que existe do inimigo. Mas nós podemos ser vitoriosos nesse ano de 2025, quando estabelecemos essa condição de santidade na nossa vida, como individualmente e como igreja. Então, aquele que tem a Jesus Cristo como Salvador, a redenção da salvação foi pela graça de Deus, pela fé, mas na graça de Deus nós não merecíamos nada. E nós devemos servir ao Senhor em gratidão a isso. Ele não deve ser só o nosso Salvador, ele deve ser o nosso Senhor. Ele deve estar nos nossos planos, porque ele nos libertou da escravidão do pecado. E Josué libertou esse povo, junto com Moisés. Na realidade, Moisés libertou o povo, mas Josué introduziu, porque Deus havia prometido que daria uma terra para esse. A nossa terra, o nosso descanso, irmãos, não é aqui nesse mundo, mas nós devemos viver dia a dia, confiando no Senhor. Hebreus 4, 8 a 10, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia,
Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no repouso, ele próprio repousou de suas obras como Deus as suas. Só quem tem Jesus Cristo como Salvador tem essa promessa. Quando? Quando partir desse mundo. Enquanto estiver nesse mundo é luta, é batalha, mas seja vitorioso com a presença do Senhor nesse ano de 2025. Confiando que logo, logo, tu vai estar eternamente longe do pecado, da dor, do sofrimento, de tudo aquilo que nós pensamos e fazemos que não agrada ao Senhor. Mas enquanto viver nesse mundo, viva para a glória do Senhor. E aquele que não crê em Jesus Cristo como Salvador, se está presente ou vai nos acompanhar pela rede social, confie nesse Salvador, para que tu possa, nesse ano de 2025, enfrentar as lutas, mas ter a vitória, porque o capitão do exército está contigo. Vai estar presente todos os dias. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Só o sangue de Jesus Cristo pode te dar salvação. Nos procure que nós te mostramos como tu pode crer no eterno sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que Deus, através da sua palavra, nesse ano, irmãos, possa nos usar para a sua honra e glória. E quando Ele vier nos buscar, possa nos encontrar como igreja, no arrebatamento, fiel, santa, preparada, adornada para o Salvador, ou pela morte, a qualquer momento, nos encontrar servindo em espírito, em verdade, em santidade. Amém? Vamos orar. Obrigado, ó Pai, pela vida, obrigado pela Tua palavra, por esse ano, ó Deus, que inicia, que as lutas que teremos, possamos buscar a orientação na Tua palavra, a Tua presença, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que derramou sangue precioso por nós, possa ser lembrado por cada um de nós antes das decisões, para não pecarmos contra o Senhor e possamos viver de forma santificada, dia a dia, nessa terra que Tu tem nos dado, ó Deus, como forma passageira, lembrando sempre da morada celeste, em que muito em breve estaremos diante do Senhor, não porque merecemos, mas pelo sangue de Cristo, Deus, e que possamos ser uma bênção, ser um instrumento nas Tuas mãos, como igreja também, buscando honrar e glorificar o Teu santo nome aqui nesse bairro, através também da vida de cada irmão. Ajuda-nos então a fazer a Tua vontade. Obrigado, Deus, porque até aqui Tu tens se mostrado fiel e os ensinamentos da Tua palavra possam nos servir como alerta, mesmo que muitas vezes não entendemos o Teu tempo, os Teus propósitos para aquela situação difícil que passamos, possamos, como Josué, confiar que Tu tem um propósito maior sobre tudo. Perdoa os nossos pecados, nos dê uma boa semana, guardando, ajudando-nos, também o nosso pastor, a Tati, a viagem, Tu possa protegê-los, dar um tempo de refrigério lá com a família e que o ministério possa continuar na responsabilidade de cada irmão. Obrigado pela vida, em nome de Cristo que eu oro.